Apesar das brincadeiras de que o Asa Noturna é o filho favorito do Batman, a relação entre eles nem sempre é tão tranquila. Porque hoje eu vou contar pra vocês sobre uma das vezes em que eles caíram no soco. Nesse caso, a vez em que os dois caíram no soco e fizeram um estrago na Batcaverna. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e vocês estão bem? Bom, essa luta que eu vou narrar hoje aconteceu na HQ Asa Noturna 30, dos Novos 52, que é basicamente a última edição do Asa Noturna durante toda essa fase. Quem já leu sabe o porquê essa luta é importante, mas pra quem ainda não leu, mano, senta aí na cadeira que eu vou contar pra você, beleza? Enfim, chega de enrolação e bora lá porque eu vou contextualizar umas coisas que fizeram essa luta acontecer antes de ir propriamente dito pra essa batalha. Durante o arco Vilania Eterna, o Sindicato do Crime, que, pra quem não sabe, é uma versão alternativa e maligna da Liga da Justiça, que vem lá da Terra 3, acabou vindo parar na Terra principal, e assim eles baniram a Liga para uma outra dimensão e desceram a porrada em todo mundo que aparecia pelo caminho. Um dos personagens que mais sofreu com isso foi o Asa Noturna, porque o Grayson foi capturado, torturado e desmascarado em rede nacional. Então a identidade secreta dele foi exposta e o Dick foi dado como morto. E essa edição, a número 30 do Asa Noturna, é a última dele nos Novos 52, porque depois dela ele começou a série de HQ Grayson, que inclusive tem muita luta boa que renderia um vídeo desses de como foi a luta. Então caso vocês queiram que eu mostre algo assim no futuro, só vocês comentarem, beleza? Porque lá mostra bastante personagem urbano, tipo meia-noite e tal, e eu acho até que seria interessante, mas aí vai depender de vocês, beleza? Bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? E é isso. A história começa na mansão Wayne com o Alfred. Ele tá indo levar café pro Batman e ele vê uma foto do Bruce com o Dick, quando ele ainda era criança, na época de Robin. Vendo a foto, o Alfred começa a se lembrar do Dick e ele fica bem abalado. A Batfamília já tinha perdido o Damian e agora o Dick. Ele segue andando e assim que ele chega no elevador pra Batcaverna, ele aperta um dos botões e percebe que não tá funcionando. Então ele avisa pro Batman, que responde que a caverna toda tá dando problema, mas que ele vai resolver isso. O Alfred então pergunta pro Bruce se ele tá melhor, mas o Bruce fala que tá tudo bem. Enfim, Batman sendo Batman sim, e não mostrando pra ninguém que tá sofrendo. Do mesmo jeito que foi durante a morte do melhor amigo, ele tá se expressando lá do fundo. Mas enfim, o Alfred volta pra mansão chorando, e aí a história vai pro Batman. O Bruce tá se preparando pra um treino, mas ele não tá sozinho. O Dick tá lá com ele. Ele foi dado como morto, mas o Batman sabe que ele tá vivo e quer testar o Dick pra saber se ele tá pronto pra algo. Nesse caso, o teste vai ser uma luta franca. Nada de trajes blindados e equipamentos mirabolantes. Apenas pai e filho. Só que esse treino é diferente de todos os outros. Eles não vão se segurar e o antigo Robin tem que vencer. E a luta começa com o Batman partindo pra cima com um chute. E o Asa Noturna desvia com uma acrobacia. Depois de alguns outros chutes e desvios, enquanto o Batman questiona se ele tá apto para isso depois de ser capturado e quebrado na frente do mundo inteiro, incluindo do próprio Batman, que enquanto o acerta com uma cotovelada, o diz que o treinou para viver, mas mesmo assim o assistiu morrer. O Batman continua atacando, e ele acerta um chute frontal no queixo do Asa Noturna, e enquanto o sangue jorra, o Bruce diz que tá fazendo isso porque precisa saber se o Dick é forte o bastante para fazer o que for preciso, para fazer o que vem a seguir. Ele lança o Asa Noturna contra o Closet, onde o traje de Robin fica, e diz que tem uma missão para ele. Uma coisa que vai machucar todos os amigos e a família dele. Uma coisa que precisa que ele esconda o fato de estar vivo. O Asa Noturna nega a proposta, e ele acerta um chute que empurra o Batman para trás e ele começa a revidar. Ele pega a capa de Robin, enrola no pescoço do Batman e projeta ele para o chão, que responde arremessando um dos dados da Batcaverna que quebra nas costas do Asa Noturna. E também responde fazendo algo parecido, usando o que tiver pelo caminho. O Batman então explica que quer que o Dick entre para a Espiral, que é um grupo de espionagem que está caçando heróis e descobrindo suas identidades. Mas o Dick se nega, pelo Tim,
pelo Jason, pelo Alfred e pela Bárbara. Ele não pode mentir para eles. E logo depois de cair de cima do T-Rex, eles começam a trocar socos pela zona de computadores. O Batman acerta um cruzado que arremessa o Asa Noturna nos monitores e quebra alguns deles. O Dick então devolve. Ele dá um chute que lança o Batman contra os outros monitores. Então eles começam a correr. Ele pula na direção do Bate-Jato e o Bruce o afunda dentro dele com um pisão. O Asa Noturna cai em cima de uma das Batmotos e o Batman a quebra. Primeiro com um soco no vidro e depois com um chute que parte a moto ao meio e lança o Asa Noturna para longe. A luta continua com eles quebrando o suporte de outro Bate-Jato e subindo em cima de um dos postes de iluminação da caverna. O Asa Noturna avança e ele empurra o Batman e os dois caem com tudo em cima do Batmóvel, amassando o carro. Enquanto segura o Batman pelo pescoço, o Asa Noturna pergunta por Bruce como ele pode pedir para ele mentir para todo mundo. E o Batman responde com um chute, enquanto ele diz que muitos vão morrer se ele não tiver infiltrado na espiral. E esse chute é tão forte que faz o Asa Noturna bater numa parede, girar no ar e cair de barriga no chão. Mas o Asa Noturna se levanta, todo ensanguentado, enquanto o Batman diz que eles caem para aprender a se levantar. Mas o Dick diz que não. Ele diz que nós caímos porque alguém nos empurrou, então nós os empurramos de volta. O Batman desfere um soco frontal, o Asa Noturna bloqueia enquanto Bruce explica que o pedido está sendo feito para o Dick porque outros heróis desistiriam eventualmente, mas ele não. E enquanto bloqueia um cruzado do Batman, o Dick diz que depois do Bruce pedir isso pra ele, a relação dos dois não vai ser a mesma. Ele não vai ser o mesmo. E o Batman diz que sabe que isso machucaria não só ele, como toda a família deles no processo. Mas esse sacrifício tem que ser feito, acertando um cruzado em cheio no rosto do Asa Noturna, que cospe sangue e cambaleia. Mas ao ouvir o Bruce o chamando de garoto, o Dick reage. Enquanto ele diz que não é o seu garoto, o Asa Noturna devolve o golpe com um cruzado tão forte que enverga o Batman para trás e o derruba. Após esse golpe, sentado no chão, o Bruce tira o capuz e diz que já acabou. Então o Dick se senta ao lado dele e diz que nunca acaba. Ao redor, a Batcaverna está destruída. A luta acaba com o Alfred entrando na Batcaverna depois de tudo isso, com o Batman sozinho e todo enfaixado. Ele olha para a tela do Batcomputador e vê um sinal. Richard aceitou se infiltrar na espiral. Ele não é mais o Asa Noturna e tampouco o Robin. Desse momento em diante, só existe o Agente Grayson. E bom, essa luta entre pai e filho acabou dessa forma, e como vocês devem ter percebido, essa batalha é meio que um encerramento de um período das HQs do Asa Noturna durante essa fase dos 952, basicamente com ele precisando evoluir outra vez e deixar o seu codinome para trás, assim como ele fez quando parou de ser o Robin. E apesar da fase dele como Agente Grayson durar pouco, papo de 1 ou 2 anos no mundo real, ela é bem importante para mostrar o nível dele em relação aos outros membros da Bat-família. Mas isso é papo para um outro vídeo. Enfim, depois de ver o Dick virando o jogo ao ser chamado de garoto, eu cheguei à conclusão de que o maior inimigo dele na ficção seria o Kratos. Mas, piadas à parte, valeu para todo mundo que assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e falou!